Beleza. Vamos dar continuidade aqui nos músculos, certo? Bom, os músculos da laringe depende muito também do autor. Eu vou trabalhar da forma mais simples que existe na classificação dos músculos. A classificação deles é em intrínseco e extrínseco, certo? Nós vamos trabalhar com apenas um músculo. Eu fiz um novo esquema aqui, de uma vista lateral meio oblíqua, né, da tiroide. Aqui nós temos o cartílago tiroideu, numa vista lateral meio oblíquo, cornos superiores, corno inferior, ok? E aqui nós temos o cricoides se articulando aí com o cartílago tiroides. Então, insisto, eu vou fazer aqui alguns músculos intrínsecos, os músculos extrínsecos e intrínsecos, e nós vamos fazer o primeiro extrínseco aqui, e ele é considerado o único músculo extrínseco da laringe, ok? Esse músculo, ele se dirige, antes de nós representar ele, deixa eu fazer aqui, nós tínhamos a membrana cricotiroideia, ok? Vamos fazer assim. E nós vamos ter um músculo que se dirige do borde superior da laringe, do cricoides, do borde superior do cricoides, até o borde inferior do cartílago tiroideu. Esse músculo se denomina músculo cricotiroideu, ou seja, porque ele vai do cricoides para a tiroides. É um músculo que vai nessa direção. É um músculo extrínseco e se divide em duas cabeças ou em duas porções. Aqui nós temos uma porção lateral, uma porção reta, que ele sobe reto, e uma segunda porção que é denominada uma porção oblíqua, ou a parte oblíqua desse músculo, que ele se dirige no sentido oblíquo, ok? Esse seria o músculo extrínseco, denominado músculo cricotiroideu. Músculo cricotiroideu vai do cartílago cricoide ao cartílago tiroides, ok? Cricotiroideu. Esse músculo cricotiroideu se divide em uma parte reta e uma parte oblíqua, ok? Bom, o nosso próximo músculo, agora nós vamos entrar todos são músculos intrínsecos. Vamos usar esse desenho aqui para a gente fazer eles, certo? Fazê-los, digamos assim. Bom, vou ter que fazer outro desenho aqui, não vai ter jeito. Vou representar aqui mais ou menos parecido com isso, só que sem essa parte, cortado aqui, ok? Então aqui nós teríamos o corno superior, esse do lado de lá, corno superior, aqui desce, traz para cá o corno inferior, e aqui eu vou subir ele, porque é onde eu vou cortar, ok? Assim, vou botar lá e pronto, mais ou menos isso. Aqui nós teríamos a ilusão de um corte, ok? Está cortado aí. Por baixo disso aqui nós temos o nosso cartílago cricoides. E por cima do cricoides nós teríamos o nosso cartílago aritenoides, certo? Com sua porção vocal, sua porção muscular, certo? Pois bem, opa, não deu para ver aí, né?
Então aqui nós temos o corno do cartílago tireoides, a escotadura e o resto eu cortei. Aqui nós temos o cartílago cricoides e na ponta do cartílago cricoides nós temos o cartílago aritenoides, ok? Vamos ver o seguinte músculo. Aqui eu vou precisar representar outra coisa que eu acabei esquecendo. Vamos fazer aqui, nessa região, a epiglote, ok? Aqui nós vamos ter a epiglote, mais ou menos assim, só representativo, a epiglote. Então nós temos um músculo aqui que vamos começar pelo crico de cricoides, aritenoides. O cricoaritenoides lateral é um músculo que se dirige da região cricoideia para o cartílago aritenoides. Esse músculo é o músculo intrínseco cricoaritenoides lateral, ok? Cricoaritenoides lateral. Aqui por trás nós poderíamos imaginar que vem umas fibras musculares posteriores que são o músculo cricoaritenoides posterior. Ele se dirige para a região posterior do cricoides. Nós vamos ver depois numa vista posterior ele, ok? Aqui nós temos o cricoaritenoide posterior, o cricoaritenoides lateral, ok? E agora nós temos o cricotiroideo, ou seja, o músculo que vai vir da tireoides para o cricoides, certo? Esse músculo aritenotiroideo, porque vem do aritenoides para tireoides, é um músculo bastante extenso e ele dá uma porção epiglótica. É um músculo que forma uma porção epiglótica e se nós observarmos, ele termina. Vamos só pintar aqui que eu já mostro para vocês. Aqui está aí o músculo tiroideo, aritenotiroideo. Então esse músculo se dirige do cartílago aritenoides para o cartílago tireoides e ele dá uma porção que é epiglótico. Então pode-se dizer que o músculo aritenotiroideo tem uma porção epiglótica, ok? E se nós olharmos aqui, isso aqui é aquele borde livre desse desenho aqui, ok? Que nós tínhamos visto antes. E essa é a prega epiglótica, certo? A prega epiglótica, aqui nós temos ela também, prega aritenoepiglótica, e ele continua aqui, ou seja, então o músculo aritenotiroideo se inserta na prega epiglótica, ok? Bom, esse é o músculo aritenoepiglótico. Aqui nós temos o músculo, aritenotiroideo com uma porção epiglótica, o músculo cricoaritenoideo lateral e o músculo cricoaritenoideo posterior, ok? Vamos passar aqui, vamos continuar essa vista aqui mesmo. Aqui também eu vou fazer de outra cor só para diferenciar. Aqui nós vamos lembrar que nós temos, certo, a membrana vocal, membrana vocal, certo, que está aqui nessa região, membrana vocal, aí tudo, essa membraninha vocal aí. E no borde livre da membrana vocal nós tínhamos o ligamento vocal, certo? Ligamento vocal. Sobre o ligamento vocal e se insertando também
na membrana vocal, nós temos o músculo vocal, ok? Aqui nós vamos ter o músculo vocal, ok? Então, repetindo os músculos que nós temos nessa região, nesse corte aqui: músculo cricoaritenoides lateral, cricoaritenoides lateral, cricoaritenoides posterior, músculo aritenotiroideo, com sua porção epiglótica, e músculo vocal, que se conecta da porção vocal do aritenoides ao cartílago tireoides, né, no ligamento vocal. Perfeito. Outro músculo que nós vamos ter nessa vista, acho que nenhum. Vamos mudar de vista, vamos vir para cá. Vamos para essa vista aqui. Nessa vista aqui, posterior, vamos trabalhar com a vista posterior. Vocês se lembram que eu disse que nós tínhamos dois processos nessa região, e é justamente nesses processos que vai se insertar o músculo posterior, esse músculo cricoaritenoideo posterior, ok? Então, o músculo cricoaritenoideo posterior, ele se origina da cara posterior do cartílago aritenoides, do cartílago cricoides, e se dirige para a porção lateral do aritenoides, certo? Aqui eu vou fazer eles assim, e nós já sabemos que ele se dirige para lá para ser visto lateralmente, né? Que é a continuação dele aqui. E do outro lado a mesma coisa, ok? Então esse é o músculo cricoaritenoide ou cricoaritenoideo posterior, ok? Perfeito. O outro músculo que nós vamos poder rever aqui, né, nessa vista, é o tiro aritenoideo, ou seja, o tiro aritenoideo, que ele vai estar podendo ser visto. Lembra que aqui, se nós lembrarmos que aqui eu disse que nós tínhamos a prega aritenoepiglótica, e aqui nós temos a prega aritenoepiglótica, então nós sabemos que o músculo aritenotiroideo está nesse setor assim, certo? Está se dirigindo para a tireoides, nessa região aí, ok? Músculo aritenotiroideo já foi representado aqui, eu estou repetindo nessa vista posterior aqui. Pois bem, os outros músculos aqui dessa vista posterior, e para finalizar, vão ser os músculos aritenoides puros, certo? São 3 músculos aritenoides, e ele se origina de um aritenoide e termina no outro aritenoide, tá? E eles vão ser os músculos transversos, superior e inferior, e o músculo reto. Esses músculos, são 2 músculos oblíquos, que faz um X, e um músculo transverso, ok? Músculo oblíquo, vamos fazer ele aí, ó, ele vai de um extremo do aritenoides ao outro, esse é um músculo oblíquo, e aqui nós vamos ter o outro músculo oblíquo. Observe que ele forma uma espécie de X, de cruz, tá vendo? Outro aritenoides. E entre eles, de forma reta, nós vamos ter o transverso, aritenoides transverso, ok? Esses são os músculos aritenoideios puros, ou seja, aritenoideo oblíquo, superior e inferior, ou só oblíquos, e o músculo aritenoideo transversos, ok? Os músculos, o músculo cricotiroideo, vamos ver onde eu desenhei aqui, o músculo cricotiroideo,
que é esse músculo cricotiroideu que nós estamos vendo aqui. Lembrando que isso é uma vista lateral, ou seja, que do outro lado também vai ter. O músculo cricotiroideu, ele tem uma ação de tensionar as pregas vocais, ok? O músculo vocal, por sua vez, que é esse que está aqui, o músculo vocal, ele tem a ação de adução das pregas vocais, ou seja, ele faz as pregas vocais aduzir, ó, assim, certo? Adução das pregas vocais. O aritenoideu transverso é a mesma coisa, que é esse que nós fizemos aqui. O aritenoideu transverso também faz a adução. E depois o cricoideu posterior, que são esses aqui, o cricoideu cricoaritenoideu posterior, que nós vemos aqui e nós vemos aqui, cricoaritenoideu posterior, ele tem a capacidade de abrir, ou seja, abduzir as cordas vocais, abre as cordas vocais, e o que eu mencionei anteriormente, fecha, ok? E também o cricoaritenoideu lateral também cumpre a função de abduzir, ou seja, de fechar as cordas vocais. Bom, para a gente poder passar para a parte nervosa dos nervos, eu vou mostrar aqui no livro, rapidinho, a porção mucosa da parada. Ops. O telefone caiu aqui, eu estou sem a câmera digital que quebrou, mas eu não vou refazer nem a pau não, vai ficar meio caído mesmo. Bom, aqui vamos só ver a parte da mucosa para a gente entender que toda a estrutura laríngea está recoberta por uma mucosa, com a única exceção do cartílago tiroideu, ok? Então aqui nós podemos ver um corte lateral, certo? E aqui nós temos por trás a faringe, isso aqui é faringe, que se continua como esôfago depois, então faringe. Aqui nós temos a raiz da língua, ok? Aqui nós temos um corte do ocioides. Se esse é o ocioides, daqui para baixo começa a minha laringe, ok? Do osso ióides até as pregas do ocioides até as cordas vocais falsas, que são essas aqui, ó, vou fazer um risco aqui, depois eu apago. Essa é a corda vocal falsa, ou seja, lembre-se do ligamento vestibular, que constitui as cordas vocais falsas. Então, do ocioides até as cordas vocais falsas, está limitado um setor que se chama vestíbulo da faringe, ok? Esse é o vestíbulo da faringe. Observe que aqui nós podemos ver o ligamento ióides-tiroides, ou seja, tiroioideu. Aqui nós temos o ligamento tiroioideu. Aqui nós temos outro ligamento que nós tínhamos falado, que vai do ióides para epiglotes, ou seja, ioepiglótico, certo? Esses ligamentos todos nós já trabalhamos lá. Aqui nós temos a corda vocal verdadeira, aqui, ó, corda vocal verdadeira. E o espaço limitado entre as cordas vocais falsas e as cordas vocais verdadeiras se determina intermédia, ok? Vestíbulo laríngeo e zona ou porção intermédia da laringe. Desde as cordas vocais falsas até a abertura inferior da laringe, que vai estar a nível final do cricoides, vai ser a nossa porção infralaríngea, ok? Vai ser a porção infralaríngea, tá joia? Então é basicamente isso aí, ok? Vou fazer um outro vídeo falando da irrigação da laringe aí.